Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12. Uma palavra que fala acerca da diversidade de dons espirituais e que fala acerca da unidade dos membros do corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 12, 1 ao 7. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor nessa oportunidade. Amada igreja e amados irmãos, nós vamos falar nessa oportunidade acerca da diversidade de dons, mas falar acerca da unidade. Louvado seja o nome do Senhor. Diversidade de dons e unidade de corpo, dos membros do corpo de Cristo. Ora, como foi lido nesta noite, essa carta é escrita aos Coríntios pelo apóstolo Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, que era um perseguidor do povo de Deus, que prendia o povo do Senhor, que perseguia a igreja do Senhor na terra, mas ao ter um encontro com Jesus, este homem, ele se transformou em um grande evangelista, e é sobre uma carta deste homem aos Coríntios que nós iremos ministrar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, o que Paulo traz ao nosso entendimento é que ninguém diz que Jesus é anátema pelo Espírito Santo de Deus. Todo aquele que considera Jesus como anátema está negando a Cristo e não está direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus, ele diz na sua palavra que aquele que nega a Cristo publicamente, Jesus também vai negá-lo diante de Deus. E ninguém também, Paulo, ele vai trazer o entendimento de que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o simples fato de confessar que Jesus é o Senhor, o simples fato de confessar que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido, o homem não pode confessar desta maneira, senão pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus quem traz a nós este entendimento. E aí nós vamos para aquele contexto onde Jesus, ele questiona os seus discípulos acerca de quem ele era, acerca do que o pessoal dizia acerca do que ele era. E Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele diz: Não foi carne nem sangue que te revelaste isso, mas o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele quem nos esclarece acerca da grandeza e da soberania de Deus. É Ele quem nos esclarece acerca de que Cristo é o Senhor. E o simples fato de alguém confessar que Jesus é o Senhor, aleluia, é pelo próprio Espírito Santo de Deus. E aquele que confessa Jesus publicamente, Jesus o confessará diante de Deus, porque Ele é Senhor dos senhores. Portanto, vale a pena confessar a nossa fé.
Vale a pena não nos envergonhar da nossa fé e confessar, louvado seja o nome do Senhor, que Ele é o Messias prometido. Nós sabemos que há uma diversidade de dom, mas o Espírito que opera tudo em todos é o mesmo Espírito. É Ele quem opera tudo em todos, e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é Deus, o Senhor é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, o Senhor do teu ministério, o Senhor do ministério A, do ministério B, do ministério C, é Jesus. E é por isso que não pode haver essa divisão entre nós. É por isso que não pode haver, aleluia, essa guerra ministerial entre nós. Porque somos membros de um só corpo, a qual Jesus, Ele é o corpo e nós somos os membros. E o membro, cada um depende do outro, e nós cooperamos para o andamento da obra do Senhor, para o crescimento da obra do Senhor. Ora, pelo Espírito Santo, a um Deus dá o dom da sabedoria, na palavra, a outros Deus dá o dom da ciência, mas tudo por meio de um único Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. A outro Deus dá pelo mesmo Espírito o dom da fé. A fé que nos prova que o mundo foi criado pela palavra de Deus. A fé que nos dá a certeza de que, mesmo que se nós partir desta vida sem a vinda de Jesus, seremos sepultados com Cristo e seremos também ressuscitados com Cristo naquele grande dia. A fé que nos dá o entendimento de que seremos transformados em um corpo incorruptível na vinda do nosso Mestre, para encontrar com Ele na nuvem. Ora, nós ainda não vimos isso acontecer, mas a nossa fé nos trata desta maneira. A fé que nos dá poder para transportar montes. É o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Louvado seja o nome do Senhor. E a outros, aleluia, pelo mesmo Espírito, Deus, Ele dá o dom da cura. Existem muitas e muitas pessoas operando grandes sinais, grandes prodígios, grandes maravilhas, grandes curas da parte do Senhor. E nós precisamos respeitar e entender que cada um Deus usa de uma maneira, cada um Deus dá um dom diferente. Muitas e muitas vezes aqueles que não têm conhecimento acham que Deus só está na igreja se houver grandes sinais, que Deus só está na igreja se houver curas, milagres e maravilhas, quando na verdade Deus, Ele está naquele que ora, Deus está naquele que profetiza, Deus está naquele que louva, Deus está naquele que cura, Deus está naquele que tem fé para receber a oração e ser curado. E é o mesmo Espírito Santo operando tudo em todos conforme a vontade e o querer do Senhor para o aperfeiçoamento da sua obra na terra. E nós precisamos, aleluia, ter esse entendimento. A outros Deus dá o dom da profecia. É muito bom, aleluia, o dom da profecia, e eu cheguei a orar pedindo o dom da profecia, mas eu quero te dizer que é difícil quando Deus, Ele nos mostra algo, quando Deus nos manda profetizar algo. Louvado seja o nome do Senhor. Ou até mesmo quando nós profetizamos algo conforme a nossa fé, aleluia, porque há um medo de se tornar um falso profeta. Mas Deus, Ele honra a palavra de um homem. Deus honra a palavra de um homem de Deus, de um homem que serve ao Senhor com alegria, porque Ele é Deus da minha e da tua vida. E o mesmo Espírito é quem usa os profetas. E assim como Deus diz, examinai as profecias, porque há muitos falsos profetas no meio de nós. E aquele que tem o dom de profecia precisa vigiar para que não seja jogado no lago de fogo junto com o anticristo. Porque o lugar dos falsos profetas é no lago de fogo junto com o anticristo, com o demônio.
e nós não queremos ir para lá. E há também, pelo mesmo Espírito, a distribuição do discernimento dos Espíritos, que é um dom maravilhoso, não para que eu e você venhamos nos tornar juízes dentro da casa do Senhor, mas para que eu e você não venhamos acreditar em qualquer vento de doutrina, para que eu e você não venhamos acreditar em qualquer palavra proferida, em qualquer falso profeta, porque muitos são os falsos profetas que têm se levantado nos últimos dias. Muitos são os falsos profetas que têm se levantado nos últimos tempos, mas para isso existe, louvado seja o nome do Senhor, o discernimento dos Espíritos. E eu e você, nós devemos orar a Deus pedindo todos esses dons. Mas é importante ter o discernimento dos Espíritos, sabe por quê? Porque Deus, ele veio e semeou o trigo. E no meio do trigo, o Satanás veio e semeou o joio. E nós não podemos separar o joio do trigo, mas os anjos do céu, no dia da colheita, saberá o que é joio e o que é trigo. Portanto, a obra do Senhor, ela cresce desta maneira. Homens que são levantados por Deus e homens que parecem ser levantados por Deus, mas que são levantados pelo inimigo para atrapalhar o crescimento da obra do Senhor. E eu e você, nós precisamos ter o discernimento dos Espíritos, porque a palavra de Deus diz que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. O inimigo, ele é astuto. Em alguns momentos ele usa pessoas para falar com a nossa vida, para nos acusar, para nos abater, para nos enterrar vivo. Ele usa pessoas para tentar tomar a nossa coroa, mas o Espírito Santo de Deus nos adverte: guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Precisamos ter discernimento dos Espíritos, porque Jesus, quando ele corrige com amor. Jesus, quando ele corrige, ainda que ele tenha que trazer algum castigo, mas ele corrige de maneira a não envergonhar. Louvado seja o nome do Senhor, e ele sempre nos dá uma oportunidade de arrependimento. Louvado seja Deus pela graça e pela misericórdia. O inimigo, ele é acusador. Portanto, aqueles que se levantam com acusações, aqueles que se levantam para destruir a tua vida, o teu ministério, louvado seja o nome do Senhor. Pode ser pessoas usadas pelo inimigo para tentar te tirar da presença do Senhor, para tentar roubar a tua coroa e tirar a tua comunhão com Deus. E nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor, porque a voz do nosso pastor, ela produz vida. A voz do nosso pastor, ela nos convida para o arrependimento. A voz do nosso pastor, aleluia, ela corrige com amor, com sabedoria e com graça. Louvado seja o nome do Senhor. Tenhamos discernimento dos Espíritos, sabe por quê? Porque se nós não tiver discernimento dos Espíritos, muitas e muitas vezes nós podemos ser enterrados ainda vivo na obra do Senhor, porque no meio da obra do Senhor não devia haver julgamento, porque Deus, ele não nos chamou como juízes, mas ele nos chamou como misericordiosos. Deus, ele nos chama como menina dos seus olhos. Deus nos chama como servo, como filho, mas em momento nenhum Deus, ele nos chama de juízes, porque a justiça pertence a Ele. É Ele quem vai separar o joio do trigo. É Ele quem conhece o que é joio, é Ele quem conhece o que é trigo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos ter esse discernimento na obra do Senhor para não cair em qualquer vento de doutrina. Pelo mesmo Espírito,
pelo Espírito Santo de Deus, é dado a variedade de línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje se é pregado contra o dom de línguas, contra o dom de línguas estranhas. Hoje o falar em línguas incomoda muita gente. Sabe por quê? Porque ao invés de orar pelo dom de interpretação de língua, é mais fácil criticar aquele que fala em línguas. Aquele que não recebe o dom de interpretação de línguas, é mais fácil criticar aquele que fala. Eu confesso que tenho travado uma batalha gigante de muitas críticas acerca do falar em línguas, porque eu confesso que na própria leitura da palavra, quando Deus começa a me revelar a sua palavra, me dar entendimento, lendo a Bíblia, eu começo a falar em línguas. Às vezes no louvor da harpa, eu já sinto a presença de Deus e já começo a falar em línguas. Às vezes no testemunho, na oração, na palavra, eu começo a falar em línguas. E já fui muito criticado por isso, e muitas vezes eu acabo que não me entregando por inteiro, me controlando. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes se controlando, deixando de dar vazão ao Espírito Santo, deixando de falar de língua, perdendo com que outro ao meu lado possa interpretar e trazer revelações para a igreja. E nós precisamos nos desprender dessas coisas. Precisamos dar ouvido ao que o Espírito diz à igreja. Todos os dons o Espírito Santo Ele dá a cada um conforme aprove a Ele para o aperfeiçoamento da sua obra. Aquele que ora, aquele que profetiza, aquele que fala em línguas, aquele que tem fé e recebe a cura, aquele que ensina, aquele que prega, aquele que interpreta línguas, todos recebem do mesmo Deus, todos recebem pelo mesmo Espírito este dom para o aperfeiçoamento da sua boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós precisamos buscar os dons do Senhor. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito Ele opera todas as coisas em todos conforme Ele quer. O irmão ele não tem culpa se ele fala em línguas, o outro não tem culpa se ele não sabe pregar. Eu congreguei em uma igreja, tinha um irmão que ele era uma benção, a gente fazia visita junto, eu não quero lhe dizer o nome. Ele orava e as pessoas eram curadas. E um novo convertido acompanhando os trabalhos de visita nas igrejas, nas casas. E eu questionava a Deus, por que ele não sabe pregar? Porque ele orava e os enfermos eram curados, mas para pregar ele não era muito bom. Humanamente falando, e espiritualmente, a gente também sabe o dom que cada um tem. E ele não tinha o dom da palavra. E eu questionava a Deus, por que um homem desse não prega com fervor e os enfermos são curados? Eu questionava a Deus, não murmurando, mas a título de conhecimento para entender. E eu entendi que Deus ele opera de maneira diferente na vida de cada um. Aquele que ora e Deus cura não é melhor do que aquele que prega, do que aquele que ministra. Aquele que fala em línguas não é melhor do que aquele que interpreta. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele dá a cada um conforme aprove a ele para o aperfeiçoamento da sua obra. Ambos se completam na obra do Senhor. Um faz a obra de caridade,
outro faz o trabalho de visita, outro fica na portaria, outros pregam, que é uma beleza, outros falam em língua durante o culto, outros interpretam, e o nome do Senhor é glorificado, porque o objetivo de tudo isso é que Ele cresça. O objetivo de tudo isso é que o nome do Senhor seja glorificado, louvado seja o nome do Senhor. É por meio do querer de Deus e por meio do Espírito Santo de Deus que cada um é usado de uma maneira. Assim como Deus Ele colocou cada membro em seu lugar conforme o seu querer, conforme a sua vontade, Ele dá a cada um uns dons conforme aprove a Ele. Devemos buscar com zelo exercer os dons que a nós foram confiados. Aquele que tem o dom da palavra, pregue com alegria. Aquele que tem o dom da oração, o dom da fé, ore e receba a cura. Aquele que tem o dom de curar, ore e cure. Não se preocupe com o que dirão, com o que pensarão. Aquele que tem o dom de profecia, busca o conhecimento de Deus, profetiza conforme a tua fé, conforme Deus mandar em teu coração, e Deus há de cumprir na tua vida. Aquele que tem discernimento dos Espíritos, que tem diversidade de línguas, que tem a interpretação de línguas, exerça com alegria na obra do Senhor. Sabe por quê? Somos iguais, somos todos pecadores, somos apenas membro de um corpo de Jesus. Trabalhamos todos no mesmo propósito, que é o aperfeiçoamento, o andamento e o crescimento da sua obra. Exerça com alegria os dons que Deus te confiou. Devemos buscar com zelo novos dons. Às vezes nós temos um dom, mas eu aprendi que tem gente que toca um instrumento, tem gente que toca 2 instrumentos, outros tocam 3, 4 e assim sucessivamente. Se já temos algum dom, busca exercer com zelo, mas busca novos dons diante de Deus. Sabe por quê? Porque aquele que pede recebe, ao que bate se abre e ao que busca encontra. Devemos pedir, porque é Ele quem tem para dar. Se você está incomodado com teu irmão que fala em línguas, vai orar, vai pedir o dom de interpretação de línguas. Se você está incomodado, aleluia, com teu irmão que prega, que cura, sabe por quê? Porque muitas e muitas vezes não é só o dom de falar em línguas que incomoda as pessoas em nossa volta. Porque no meio de nós há muitos fracos, há muitos doentes que dormem, que se incomodam com aquele que prega bonito, que se incomoda com aquele que ora e cura, que se incomoda com aquele que profetiza, que tem visões. Sabe por quê? Por meio da inveja, por meio do ciúme. Mas a inveja e o ciúme são obras da carne, e eu e você não fomos chamados para servir a Deus como homens carnais, mas fomos chamados para servir a Deus como homens espirituais, buscando com zelo as coisas do Senhor, procurando respeitar as diversidades de dons que o Espírito Santo traz sobre a sua igreja. Após fazer tudo isso, nós precisamos aprender a respeitar a forma que Deus usa o nosso irmão em nossa volta. Como é lindo ver alguém pregar com espiritualidade, como é lindo ver alguém pregar com sabedoria. Aquilo traz uma edificação para a igreja. Como é lindo ver alguém pregar com unção, com poder, com grande glória. Como é lindo orar alguém e ver um cadeirante se levantar. Como é lindo ver alguém revelar trabalhos, aleluia, contrários que atrapalham a nossa vida, trabalhos do inferno, e trazer a libertação. Como é lindo ver alguém falar em línguas, como é lindo ver alguém profetizar e acontecer, como é lindo ver alguém interpretar línguas estranhas. Então por quê? Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar.
porque o querer é dele, a obra é dele. Ei, Eleias, não tenhamos inveja em nosso coração. Vamos respeitar aquele que ora e cura. Vamos respeitar aquele que tem sabedoria, aquele que tem fé. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é o cabeça de tudo. Deus, Ele é o Senhor de tudo. Jesus é o corpo e nós somos apenas membros. Como é maravilhoso entender que o meu ministério é um membro do corpo do Senhor. Como é maravilhoso entender que eu sou membro do corpo do Senhor Jesus. Que o meu ministério é um membro do corpo do Senhor Jesus. Talvez não seja o mais importante. Louvado seja o nome do Senhor, mas é maravilhoso ter esse entendimento. É maravilhoso saber que a congregação cristã no Brasil é um membro do corpo do Senhor, que a Assembleia de Deus é um membro do corpo do Senhor, que a Igreja Batista é membro do corpo do Senhor. Alguns são as viras, os olhos, outros são os ouvidos, outras são as mãos. Então, por que essa divisão entre nós? Há muitos que só dão a paz do Senhor, aqueles que são da mesma denominação, aqueles que são do mesmo ministério. Cadê a unidade entre nós? Cadê o respeito mútuo entre nós? Porventura não somos todos membros de um só corpo, uns menores, outros maiores, um mais importante, outros menos importante, assim como os nossos membros, uns são mais importantes, outros menos importantes. Mas se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, porventura deixa de ser o corpo. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, porventura deixará de fazer parte do corpo. Deus colocou os membros, cada um como Ele quis, cada um conforme aprove a Ele. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Já pensou se fosse um só membro, aonde estaria o corpo, aonde estaria Jesus? Importa que ele cresça, importa que Jesus apareça, importa que este evangelho seja pregado em raças, tribos, línguas e nações. Importa que pastores, que anciões, que apóstolos ministrem a sua palavra em raças, tribos, línguas e nações, para que o nosso mestre venha, para que as pessoas tenham conhecimento acerca de quem é Jesus, para que as pessoas tenham conhecimento acerca do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, para que as pessoas venham ter um arrependimento, venham ter um encontro com Jesus. Aonde está a unidade entre nós? Precisa haver unidade entre nós. Ora, se o olho e a cabeça disser, louvado seja o nome do Senhor, as mãos e os pés, não necessitamos de ti. Se o olho e a cabeça disser, as mãos e os pés, não necessitamos de ti, como assim não necessitamos de ti?
Para onde iria os olhos e a cabeça sem os outros membros do corpo? Tudo é para o aperfeiçoamento da obra do Senhor, é para o crescimento da obra do Senhor, tudo é para que Ele cresça, tudo é para que Jesus apareça, tudo é para que o seu amor seja revelado no meio de nós. Há diferentes ministérios entre nós, há diferentes ministérios entre nós, mas todos eles são importantes, todos eles são necessários, porque a palavra de Deus, Paulo aqui ele escreve que até os mais fracos são necessários. Há no meio de nós aqueles fracos que dormem no Senhor. Há no meio de nós aqueles que são doentes, aqueles que não têm mais força na caminhada, aqueles que não ministram mais, que não oram mais, que não jejuam mais e que até mesmo já não obedecem mais, estão fracos, estão dormindo. Deixa eu te dizer uma coisa, são necessários na obra do Senhor, para que Jesus ele traga uma palavra de ânimo, para que Jesus traga uma palavra de fortalecimento, que vai fortalecer o fraco, que vai fortalecer aquele que está forte ainda mais, que vai levantar o caído, vai despertar aquele que dorme, louvado seja o nome do Senhor, que vai curar aquele que está doente. Todos os membros são necessários, até mesmo os mais fracos são necessários na obra do Senhor. Então quem sou eu, quem é você? E Paulo ele também escreve que damos mais honra aos menos honrosos. Muitas e muitas vezes nós damos mais honra aos menos honrosos quando nós falamos de membro do corpo. E eu quero te chamar a atenção para um detalhe, quero ministrar esse entendimento sem nenhum temor de rejeição, porque aquele que está em Cristo, ele entende a palavra de Deus como ela verdadeiramente é. E quando Paulo ele diz que damos mais honra aos membros menos honrosos, nós temos dois membros menos honrosos em nosso corpo, que eu posso usar como exemplo o número 1 e o número 2. Mas quando nós vamos à praia, eles estão cobertos. Nós honramos. Ninguém pode pôr a mão ali. Está coberto, está protegido, está honrado. São membros que muitas e muitas vezes nos desonram. São membros que muitas e muitas vezes podem soar barulhos estranhos e trazer envergonhamento, trazer vergonha para as nossas vidas, podem nos desonrar. E são aqueles a quem mais nós honramos, são aqueles que nós mais cobrimos, são aqueles que nós mais protegemos. Vejam a profundidade desta palavra. Veja como é o nosso Deus. A Bíblia diz que até o homem mau, ele é escolhido por Deus para o dia da sua ira. Há no meio de nós vasos de honra, sim. Há no meio de nós vasos de desonra, sim. Tudo isso é para o aperfeiçoamento da obra do Senhor, é para o crescimento da obra do Senhor, é para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na tua vida. Devemos dar honra àqueles que são menos honrosos, assim como nós fazemos com os membros do nosso corpo, que ninguém toca, que ninguém vê, a não ser nas nossas intimidades. Quando eu e você aprender a honrar os mais fracos, quando eu e você aprender a honrar os mais desonrosos, aí então nós alcançamos a sabedoria de Deus. Aí então nós alcançamos a grandeza de Deus.
Sabe por quê? Porque para finalizar esta palavra, eu quero falar acerca dos membros. Os membros, eles são divididos como membros superiores e membros inferiores. Alguns mais importantes, outros menos importantes. Os membros, eles são responsáveis pela mobilidade, sustentação e equilíbrio do corpo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu e você, nós somos responsáveis pela mobilidade, pelo desenvolvimento da obra do Senhor na terra. Eu e você, nós somos responsáveis pela sustentação da obra do Senhor na terra. Eu e você, nós somos responsáveis pelo equilíbrio da obra de Deus na terra, porque somos membros do corpo. Quando Paulo ele traz essa comparação, ele não está trazendo de maneira vã, mas ele está trazendo com a sabedoria profunda, sabendo o que está falando, com discernimento daquilo que está falando. Louvado seja o nome do Senhor. É tanto que ele não deixa nada passar em branco, ele não deixa nada de fora. E você sabe para que servem os membros? Eles permitem que o corpo se movimente, dando mobilidade, sustentação, equilíbrio. Eles permitem que o corpo se movimente, para que a obra de Deus possa se movimentar na terra. Ela precisa de todos os membros. Ela precisa do ministério A, do ministério B, precisa dos ministérios superiores, precisa dos inferiores. Talvez o seu ministério seja um dos menores no dia de hoje, mas ele é importante e é necessário na obra do Senhor. O teu ministério, ele é importante e é necessário na obra do Senhor, e é responsável pela mobilidade, pela sustentação, pelo equilíbrio desta obra. Muitas e muitas vezes o homem, de maneira carnal, ele é bíblico, ele traz para os seus altares doutores e acumula para si doutrinas que são do homens. E para o equilíbrio da sua obra, Deus levanta pequenos ministérios para confrontá-los. Homens destemidos, corajosos, dispostos a enfrentar a rejeição, dispostos a enfrentar os levantes por amor à palavra de Deus. O teu ministério é importante. Hoje eu faço parte do Ministério Rosas da Ressurreição, ministério pequeno, muito pequeno, mas importante, necessário na obra do Senhor. Há muitas igrejas pequenas, ministérios pequenos que são necessários na obra do Senhor, para o equilíbrio da obra do Senhor, para o crescimento, para o desenvolvimento da obra, para a sustentação da obra do Senhor na terra. E se nós estamos aqui, se você está aí, é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Porque não há quem opere sinais, prodígios e maravilhas em nome de Jesus e logo venha falar mal de Jesus. Não há quem confesse que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos mantém de pé. É o Santo Espírito de Deus que arde dentro do nosso coração como brasa viva para ajoelhar e orar diante do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que arde dentro do nosso coração o desejo de ministrar mais uma palavra, de pregar mais uma palavra, de postar mais uma mensagem, mais um versículo bíblico. Ah, louvado seja o nome do Senhor, de falar do amor de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem nos concede algo ainda mais excelente, que é o amor, que é a caridade. Louvado seja o nome do Senhor. Há pessoas que
até leva título de pastor por desenvolver obra de caridade por causa do amor que tem, mas na verdade não são pastores. Há pessoas que têm o amor, que têm a caridade em seu coração, e deixa eu te dizer uma coisa: não há quem tenha caridade, não há quem tenha amor em seu coração, se não for dado pelo Espírito Santo de Deus, porque o amor, a caridade ainda é mais excelente, louvado seja o nome do Senhor, do que o dom de língua, do que o dom de profecia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o dom da palavra cessará, o dom da profecia cessará, mas a esperança, a fé e a caridade, elas vão permanecer. A esperança, a fé e a caridade permanecerá, louvado seja o nome do Senhor. O amor permanecerá, o amor ainda é mais excelente. E é por isso que o amor, ele é o maior de todos os dons, a caridade é o maior de todos os dons. Procurai com zelo profetizar, procurai com zelo falar em línguas, procurai com zelo orar e os enfermos serem curados, procurai com zelo, aleluia, interpretação de línguas, procurai com zelo, louvado seja o nome do Senhor. Os dons da parte de Deus, mas procurai ainda mais pelo dom do amor. Louvado seja o nome do Senhor, porque a lei e os profetas se resumem em amar a Deus em primeiro lugar, em amar o próximo como a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Que venha haver em nós abundância de dons. Eu já orei diante de Deus, falei: Deus, eu sou meio louco, e quem me conhece sabe. Eu falei: Deus, por que eu vou ter um único dom se eu posso ter todos? E eu orei a Deus e pedi a Ele todos os dons, e se Ele quiser me dar mais um dom novo ainda, que não foi revelado ainda, eu quero. Eu estou aqui para receber, e tenho pedido a Deus: pedi, dá-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, ao que bate, se abre, ao que busca, encontra. E eu estou pedindo, eu estou buscando, eu estou procurando. Porque o nosso Deus, Ele é uma fonte inesgotável. É claro que se Ele não me der, eu já sou grato pelos dons que Ele tem me dado, mas eu continuarei buscando ainda mais. Mas entre todos os dons que eu tenho buscado e que eu quero alcançar, é o dom do amor. O amor tudo suporta, tudo supera, tudo crê. Ainda que o amor, ele é sofredor, o amor nos faz chorar, o amor nos faz sentir a dor do nosso próximo, do nosso semelhante, mas ele é o dom mais importante. Então é necessário buscar o dom do amor. É necessário buscar este algo mais excelente, este algo mais importante da parte de Deus para a minha e para a tua vida. Mas é necessário entender a unidade do corpo do Senhor. Seja a paz de Deus, seja graça e paz, seja a paz do Senhor. Servimos todo ao Deus. Servimos todo ao Deus que é Senhor de todos. E somos apenas membros do corpo de Cristo. Vamos respeitar as diferenças. O membro não é independente do outro, dependemos todos uns dos outros. Tudo que acontece no meio de nós é para crescimento e para aperfeiçoamento da obra do Senhor. É para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na tua vida. Portanto, vamos orar a Deus para que Deus nos dê o entendimento da unidade. Vamos orar a Deus para que Deus derrame sobre nós os seus dons. Vamos orar por dons nessa noite.
Mas acima de tudo vamos orar pelo dom do amor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, oramos, Senhor, por discernimento do céu acerca da unidade do Teu corpo. Oramos para que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, derrame sobre nós sabedoria do céu para entender a importância de cada ministério, para respeitar a importância de cada ministério e saber que o Teu Espírito opera tudo em todos. Que o Senhor é um Deus e Cristo, como cabeça, como corpo, nós somos os Seus membros. Nos conceda sabedoria do céu para entender a unidade. Nos conceda, Senhor, os Teus dons para o aperfeiçoamento da Tua obra. Senhor, nós oramos pelo dom da palavra, oramos pelo dom da ciência, pelo dom de línguas, dom de interpretação, dom da profecia, pelo dom, Senhor, de discernimento dos Espíritos, mas, Senhor, acima de tudo, nós oramos pelo dom da caridade, pelo dom do amor. Derrama sobre nós o dom do amor. Nos conceda sabedoria do céu para amar uns aos outros, respeitar uns aos outros com amor, com graça e com comunhão. Senhor, cura, santifica, nos dê o dom da cura e da fé. Cura, santifica por meio de nós e nas nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado. E se tiver ainda algo novo para ser derramado sobre a terra, derrama sobre nós, derrama sobre esta geração do fim, sobre esta geração do Apocalipse, ó Pai. É isso que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado.